A sequência é uma PA? E qual é a razão dessa PA? E aí, que ideia vocês podem compartilhar com o pessoal? Como é que eu descubro se isso é uma PA ou não? Como é que eu descubro? Não, vai ter pelo menos um valor de X, ele está falando, que torna isso aqui uma PA. Será que é X igual a 1? Vamos ver. Joga 1 aqui, 1 aqui, 1, 1. Vamos ver se vai dar uma PA isso aqui. 3 vezes 1 é 3, menos 2, 1. 1 ao quadrado é 1, menos 2, menos 1. 1 mais 1 mais 3, 5. Isso aqui não é uma PA não, hein? Foi para trás, depois foi para frente. Não, isso aí não funciona. X igual a 1 não é. E aí eu vou ficar chutando? João Gabriel, não. Porque é tudo bagunçado, é só na hora mesmo. Aí vocês vão fazendo as anotações aí. Tanto que eu apaguei tudo já quase das outras. E aí, ideias? Por exemplo, como que vocês achariam o próximo da sequência aqui? 6, 10 e X. Qual que é o próximo? É isso aí, vocês sabem. Aí Próximo duas é pessoas 14. responderam, beleza. Isso aí. 14. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa aqui. Vocês, talvez não explicitamente, mas com certeza o que vocês fizeram foi 10 menos 6 é 4. Então achei a razão. 10 mais 4 é o X, que é 14. Beleza. Aqui a ideia vai ser a mesma, só que eu vou escrever isso em álgebra. Não vou colocar muitos números aqui, eu vou colocar os termos que a gente tem aqui. Concordam que isso aqui, vou voltar para o 10 aqui, ó. 6, 10 e 14. Olha só o que eu posso dizer. Se isso aqui é uma PA, e ela tem uma razão. Que é, lembra que a razão é o que eu somo para chegar no próximo termo. Ou, dá para pensar assim também, é a diferença entre quaisquer dois termos sucessivos, vizinhos. Sendo o segundo, o depois menos o anterior, né? Nessa ordem. 10 menos 6 é igual a 14 menos 10. Certo? 10 menos 6 é igual a 14 menos 10, que é a razão. Tanto que eu falei para vocês que dá pra gente calcular a razão pegando quaisquer termos. Contanto que, e se você pegar dois sucessivos, você não precisa fazer nenhuma divisão, é só a subtração. Esse menos esse. Você pode fazer também o 14 menos 6. Só que aí você divide por 2, porque você pulou, né? Você andou duas casas, vamos dizer assim. 14 menos 6 dá 8, dividido por 2 dá 4. Então dá para você achar a razão com quaisquer termos. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Nós vamos escrever essa equação aqui, só que usando esses termos. E a gente vai ter uma equação com somente um x. Porque vejam, desse primeiro para o segundo, é só eu somar a razão. Quer dizer que quanto que vale... Vou montar aqui a fórmula. Quanto vale x ao quadrado menos 2? Vou deixar parênteses aqui para separar bem. Mas aqui é inútil nesse caso. Menos isso. Em termos teóricos, eu não sei o valor. Eu não quero simplificar, mas só em teoria. Quanto que é isso menos isso? O que ele fornece da nossa PA? Quando eu faço o segundo menos o primeiro, o resto o quê? De qualquer PA, você faz o segundo menos o primeiro termo. O que que dá? Isso aí, João Gabriel. A razão. 10 menos 6, 4, que é a razão. Beleza, então isso aqui a gente vai chamar de razão, R. Onde mais que eu encontro a razão?
Ué, eu falei que você pode pegar quaisquer dois termos vizinhos. Então pega esse menos o segundo. Isso aqui também vai ser igual a razão. Não é? Ó, segundo menos o primeiro, o terceiro menos o segundo. Se tivesse aqui o quarto menos o terceiro, o quinto menos o quarto. Isso aí tudo tem a razão. Tem que ter. Porque você vai dando saltos, né? Isso aqui mais a razão dá o segundo, mais a razão dá o terceiro. Então, se você faz a subtração, você acha a razão. Isso é característica de PA. Mas vejam, se isso aqui tudo é a razão, e isso aqui também é a razão, quer dizer que eles são iguais? Não foi o que eu coloquei aqui, ó. 10 menos 6 é 4, que é a razão. 14 menos 10 também é. Então, eles são iguais? Né? A razão é igual a essas duas expressões aqui. Então, isso significa que eu posso igualá-las para ter somente x na minha equação e não r. Então, eu igualo os dois. E esse primeiro aqui é igual a esse aqui. Porque os dois são iguais à razão. Olha, eu só tenho x. Né, que eu consigo resolver. Parece que vai surgir um Bhaskara aí, né? Vamos ver. Se surgir, a gente relembra. Isso aí não vai ser o problema, não. Bhaskara surge em vários e vários assuntos que não são mais de Bhaskara, digamos assim. Porque é uma ferramenta abrangente, né? Importante. E aí, como que eu simplifico isso? Vou colocar aqui para trabalhar aqui. Primeiro passo é eliminar os parênteses, né? Esse aqui eu posso eliminar sem medo nenhum, porque não está multiplicando ninguém, não tem, né, um menos aqui fora. Então eu posso tirar esses parênteses primeiros aqui, ó. Esse aqui também. Beleza. Agora cuidado na hora de tirar esse aqui, né? Esse menos vai distribuir. O menos vai se juntar com o 3x e vai virar menos 3x. E o menos vai se juntar com menos 2 e vai virar mais 2. Troca o sinal de tudo, né? O menos sempre troca o sinal. Aqui é a mesma coisa. O x ao quadrado está com mais aqui escondido, né? Mas aquele menos vai fazer ele ficar menos. E esse menos 2 aqui vai virar mais 2. Aí já eliminei os parênteses, já consigo enxergar melhor o que está acontecendo aqui. E agora? Vamos juntar os semelhantes, né? Veja, se vocês têm a mesma coisa dos dois lados da equação, com o mesmo sinal, mesma coisa, não o oposto, né? Igualzinho. Você pode cortar. Por exemplo, aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x ao quadrado. Se eu tirar de um lado, eu posso tirar do outro e a igualdade fica igualzinha. É como se você passasse esse aqui com um sinal de menos, né? Ele viria para cá como menos x ao quadrado. X ao quadrado menos x ao quadrado, você corta. Então, eu já posso eliminar esses que são iguais dos dois lados. Tipo, esse mais 2 com esse mais 2, tchau. Já era. Ou você poderia cortar com esse menos 2 aqui também, né? Menos 2 com mais 2. Que estão do mesmo lado. Você perdeu 2, ganhou 2, zerou. Então, dá para ser assim também. Tanto faz. Eu vou cortar esse mais 2 aqui com esse aqui, para deixar tudo do mesmo lado. Agora, x ao quadrado está com sinal de menos. Vou passar para lá, para o outro lado, com sinal de mais. Beleza. Quase lá, hein? Eu vi que vai sobrar um x ao quadrado, então é bom eu deixar desse lado aqui só zero. Para daí aplicar Bhaskara. Então, esse x eu vou passar para cá como menos x. E esse 3 vou passar para cá como menos 3. Só estou passando de lado, né? Vocês viram que não teve nem divisão aqui. Não tive que passar multiplicando, passar dividindo. É só trocar o sinal. Não sobrou nada do outro lado, beleza. Mas dá para simplificar isso aqui ainda, né? Devo 2, devo 3, estou devendo 5 ao todo. Menos 3x com menos x dá menos 4x. Olha aí, equação quadrática. Só vou organizar aqui, ó, esse menos 5 eu passo para cá. Pronto. Equação quadrática bonitinha, completa, com os coeficientes A, B e C.
Vou destacar aqui, ó, o A vale 1, é quem multiplica x ao quadrado, o B vale menos 4, é quem multiplica x, e o C vale menos 5. Isso aqui, a gente resolveria isso por soma e produto, como o João Gabriel sugeriu aí, ou por Bhaskara. Não se preocupem com isso, que se for, ainda mais se vocês se preocupam bastante com a prova, eu entendo. Se eu for cobrar numa prova, eu aviso. Mas relaxa quanto a Bhaskara. A gente ainda vai rever, acho que é no capítulo 4, que nem sei que capítulo que a gente está aqui. Não, já é o 4, né? No livro 3, livro 4, sei lá, a gente vai rever Bhaskara, equações quadráticas e tal. Então fica tranquilo quanto a isso. Quem já quiser revisar, é bom. Tranquilo, Júnior. Pode ir. Tô de olho aqui. Então revisem aí, porque, ou quem não viu também, depois quiser tirar dúvida comigo, só pesquisar lá, Bhaskara. Ou método da soma e produto. Isso aí a gente vai rever, tá? Fiquem tranquilos. Se vocês então forem resolver por isso aí, vocês vão encontrar duas soluções. Geralmente, né, equação quadrática tem dois valores diferentes. Dois reais, números reais diferentes. X igual a 1 e x igual a 5. Essas são as duas soluções. Vamos ver que números que PA dá isso aí, né? Vamos ver. Lembrando, isso aqui dá para achar por Bhaskara. Ou não é menos 5, não, é 5. Positivo. Pesquisem aí, relembrem, mas não é o foco agora, fiquem tranquilos. O foco é isso aqui, ó, a novidade. Achar essa equação a partir desses dados. Veja o que a gente fez para montar isso aqui. Isso é padrão, tá? Vamos fazer assim, ó, segundo menos o primeiro, isso vai dar razão. E o terceiro menos o segundo, também dá razão. Você está tirando o anterior, né? Só sobra a razão, que foi o que você usou para somar, para sair daqui para cá. Então, quando você tira, você encontra a razão de volta. Se essas duas subtrações são a razão, elas são iguais. Então, foi isso que a gente fez. Esse aqui é... Vamos dizer que o exercício começou aqui, ó. Aí, a partir disso, foi só tirar dos parênteses e passar subtraindo, passar somando. Não teve nem divisão, nem raiz quadrada, nem nada. Beleza. Aí encontramos isso. Infelizmente, não é uma das equações mais fáceis de resolver, porque é quadrática. Às vezes você vai encontrar x mais 2 é igual a zero. Pronto. Então você já sabe quanto vale x. Facinho. Mas tá, isso aqui eu dou pra vocês. Tá resolvido. Chegar aqui tá bom demais. Por enquanto. Mas até o fim do semestre é pra estar tranquilo também resolver isso. Né, por Bhaskara. Vamos agora tirar a prova real. Ainda não achamos a razão, mas antes de acharmos a razão, vamos achar qual PA fornece cada valor desse aí. Vamos lá. Para x igual a 5, vamos fazer... Por que esse menos está vindo junto? Para x igual a 5. Vamos ver o que dá. 5, 5, 5, 5. Tirar a prova real, para ver se vai... Vão fazendo aí enquanto eu escrevo o outro aqui. Para x igual a menos 1. Para ver se dá uma PA mesmo. E a partir dessa PA que a gente for construir aqui, já dá para achar a razão. Não precisa jogar em nenhuma outra equação, né? Dá para descobrir a razão a partir daqui mesmo. Aí. Vamos ver. 3 vezes 5 dá 15. Menos 2, 13. Aqui deu 13. 5 ao quadrado, 25. 25 menos 2, 23. E aqui, 5 ao quadrado, 25. Opa. Mais 5, 30. Mais 3, 33. Isso aqui é uma PA? 13, 23, 33. Sim, né? PA. Uhum. De razão quanto? 10. 10. Olha lá.
Então, realmente, isso aqui forneceu uma PA. Esse x está certo. Se a gente tivesse... né, lembra que eu chutei aqui no começo, eu chutei x igual a 1. E já desisti porque passei longe, né? Ele achou... A gente encontrou aqui 1 menos 1 e depois 5, sei lá. É, muito longe. Nada a ver, tá voltando, depois foi de novo pra frente. Aí eu desisti de chutar, mas se você ficasse chutando até x igual a 5, você ia encontrar a resposta também. Mas não precisamos chutar mais, né? Sabemos fazer isso. Agora aqui. Vamos ver se esse x igual a menos... Então essa aqui é uma das respostas, né? Ele pede a razão e o x também. Vamos ver se esse x também é a resposta, também dá certo. E que razão fornece, né? Provavelmente não é a mesma razão. Então vamos lá. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 com menos 2 dá menos 5. Tá. Menos 1 ao quadrado é 1, positivo. 1 menos 2 dá menos 1. Ó, já sei que a razão... Quanto que é a razão aqui? Se eu vou de menos 5 para menos 1. Somei quanto? 4. Somei 4. Então quanto tem que dar, se for PA, quanto tem que dar esse último aqui? Menos 1 mais 4 tem que dar 3. Vamos ver se vai dar 3. Isso aqui é 1. Mais menos 1 fica menos 1. Já acorda, esse aqui é 1, menos 1 é 0. Mais 3, 3. Fechou. Então tá certinho. A razão é 4. Opa, então nós temos ó, duas respostas. Se uma PA for desse estilo aqui, ó, tem 2x que satisfazem a condição de ela ser PA. E cada x gera uma razão diferente. E isso sem chutar nada. Então, esse estilo aqui de resolver é bem cobrado, tá? Ele não te dá nenhum termo específico. Geralmente são só 3 termos mesmo. E aí você consegue, com os 3 termos, montar essa equação. O segundo menos o primeiro é igual ao terceiro menos o segundo. Beleza? Se tivesse mais, que é igual ao quarto menos o terceiro e por aí vai. A gente vai ver que em PG vai ter um exercício semelhante. Só que em PG eu não somo, eu multiplico a razão para encontrar o próximo. Então você não vai fazer o segundo menos o primeiro, você vai fazer o segundo dividido pelo primeiro, que é o contrário da multiplicação. Que vai ser igual ao terceiro dividido pelo segundo. Mas é a mesma história. Vai ficar um pouquinho mais chato, né? Porque você vai ter fração, aí você vai passar multiplicando, daí x com x aí sim vira x ao quadrado. Enfim, mais chato. Mas saberemos resolver também. Dúvidas desse aí? Vão lendo aí a 9. Que depois a gente vai para aquela partezinha verde, a página verde. A 9 curtinha de ler, né? Vamos ver se é facinho de resolver. Em uma PA, o sexto termo é 11 e o 13º é menos 10. Qual é a razão? E a B, qual é o primeiro termo? Legal. Ó, é a aplicação da fórmula, como eu já falei. Só que é o seguinte, a gente até conversou um pouquinho sobre isso aqui, mas não sei se resolvemos nada. Vejam que se eu buscar lá a fórmula, ela envolve 4 partes aqui. Envolve termo qualquer, que a gente chama de genérico ou enésimo, primeiro termo, número de termos ou posição desse aqui. Esse aqui está sempre relacionado com esse, né? É o mesmo N. N e N. Então eles estão ligados. Só que esse aqui é a posição, esse aqui é o valor.
São coisas diferentes. E a razão? 4 coisas. Todos os exercícios mais simples que a gente resolveu, o enunciado fornecia 3 dessas 4 coisas e pedia a quarta. Beleza. Aí a gente consegue resolver com uma equação só. Mas agora, o que ele forneceu? Ele não deu a 1, ele não deu a razão. O n, tá, se eu pegar esse aqui, o n é 6 e o a6 é 11. Tá, isso aqui ele deu, esses dois aqui. Só que ele deu de 2 maneiras, né? O a13 é menos 10. Dá pra gente até escrever isso aqui, ó. Vou extrair daqui, né? O a6 é 11, que é o sexto termo. E o a13, 13º termo, é menos 10. E aí, o que eu consigo extrair desses valores? Eu não consigo jogar aqui nessa equação. Eu posso tentar jogar os dois nessa equação, né? Fazer 2 equações, uma para cada. Esse é um método. Aí você vai ter um sistema. Daria para resolver. Vejam só, vamos montar para relembrar até, inclusive. Vamos montar essa equação para os dois. Para o A6 e para o A13. Então aqui vem A6, o A1 deixa aí, o N vale 6. Então isso aqui vai ficar 5, 6 menos 1. Tá montado. O razão não sei, deixa aí. 13. O A1 deixa, aqui é 13. 13 menos 1 vai ficar 12. Olha aí, montei. E isso aqui a gente sabe quanto que é, né? A6 é 11 e A13 é menos 10. Veja, eu tenho duas equações, essa aqui e essa, com duas incógnitas, o A1 e o R. Dá pra gente resolver. Resolve e encontra o A1 e o R. É tipo o que a gente fez lá na 5. Chegamos a um sistema e tal. Dá pra fazer desse jeito. Sugiro que façam também. Mas não vou fazer dessa maneira. Eu vou fazer de uma maneira mais fácil. Esse exercício é mais fácil que a 5 pela maneira como ele forneceu os dados. Por quais dados ele forneceu? A 5 era mais complicada. Ele falava de a soma de 2 termos. Não. Tá, ele mistura 4 termos diferentes. Aqui só tem 2. O 6 e o 13. Então como que a gente vai fazer? Essa aqui é uma maneira. Não vou fazer assim não. Tem um jeito muito mais fácil que usa a mesma fórmula. Essa fórmula aqui, apesar do nome ser fórmula do termo geral, ela não é da maneira mais geral possível. Tem uma maneira mais ainda. Que eu não sei se eu coloco para vocês como... vou colocar da maneira... Vocês sabem isso aqui também. Ó, em vez de eu sair... Por que isso aqui não é mais geral possível, como eu falei? Porque ele assume que eu saio do primeiro termo. Mas e se eu quiser sair de um outro? Por exemplo, de um termo M? Eu estou, sei lá, no segundo e quero ir para o quinto. Eu estou no 10º e quero voltar para o quarto. Eu estou no 13º e quero ir para o 15º. Ou eu estou no 6º e quero ir para o 13º. Opa, estou no 6º e quero ir para o 13º. Você pode fazer isso. É só pensar no tabuleiro, lá com os dados e tal. Mas o que mais que eu tenho que mudar aqui? Isso aqui não vai ficar n-1, vai ficar quanto? Por exemplo, vamos fazer aqui, ó. Eu quero chegar na 7ª casa e eu estou na 3ª. Quantos passos eu tenho que dar? Quantas vezes eu tenho que somar a razão? 4. Isso aí. Ou seja, a razão fica multiplicada por 4. Porque você já está no 3º. Se você quer chegar lá no 7º, quando você soma uma vez a razão, você vai para o 4º. 2 vezes, 5º. 3 vezes, 6º. 4 vezes, 7º. Fechou. Então, de onde veio esse 4? 7 menos 3. Comentei para vocês que... Vamos voltar aqui para o 1, ó. Que isso aqui é a diferença das posições. É sempre o n menos 1. Por que aqui é 5? 6 menos 1. 12. 13 menos 1. Se aqui for m, vai ser n menos m. É a diferença. Esse menos esse. Aqui sim é a forma geral da fórmula do termo geral. Essa aqui é a mais geral possível. Que ela não assume nada. Inclusive, você pode até voltar.
Você pode começar, tipo, você quer chegar numa casa anterior. Eu estou na quinta casa e quero chegar na segunda. Você vai fazer 2 menos 5, vai dar menos 3, porque você tem que voltar 3. Então, vai dar certo também. Então, nós vamos usar essa equação em vez de resolver esse sistema aqui. Olhem só. Inclusive, você pode falar, você pode colocar aqui A6 ou A13, tanto faz. Mas eu vou fazer para para ficar positivo aqui, né? Eu vou colocar o maior aqui, ó. Geralmente, o que está isolado aqui é o maior. É o último, geralmente, assim, né? Então, esse aqui eu vou colocar A13 e aqui A6. Porque eu tenho isso, que é menos 10, e eu tenho isso, que é 11. Aqui, então, eu vou colocar a diferença. 13 menos 6. Eu sei que para ir da sexta para a 13ª casa, eu tenho que andar 7, né? 13 menos 6. Certo. Então, vamos substituir aqui, ó. O A13 é menos 10, o A6 é 11. Isso aqui é 7. Olha aí, agora eu consigo encontrar a razão, né? Só isolar. Vou passar o menos 10 para lá, em vez de... Vou só trocar de lado aqui, tá? Na verdade, não estou passando não, só invertendo os lados aqui. Para a razão ficar do lado esquerdo. Agora sim, vamos isolar. O 11 está positivo, negativo. Menos 21. Por fim, passo o 7 dividindo. Fica menos 3. Aí, Bruno, você tinha mandado isso aí, né? Só que você mandou positivo. Razão menos 3? É isso aí. Até porque tem que ser negativo, né? Começou lá no 11, baixou para o menos 10. Com certeza a razão é negativa. Só não sabia quanto era exatamente. Aí ele pede o primeiro termo. Então isso aqui, ó, dá para fazer também, dá para resolver por sistema. Quem quiser treinar um sistema aí que também é que nem Bhaskara, aquele esquema que eu falei. Não vai cair mais questão de sistema, puro de sistema linear. Mas vocês têm que saber resolver porque cai em qualquer outro assunto, geometria, qualquer coisa tem sistema para resolver, inclusive aqui. Então sugiro que tentem resolver por aqui também, ó. Isso aqui já não faz parte mais, eu usei isso aqui para montar a equação, pronto. Temos aqui duas equações com duas incógnitas. Tipo como fizemos na 5. Tentem resolver também esse sistema aí. Certo, qual é o primeiro termo? Olha só, eu vou usar essa mesma equação aqui. Vocês podem usar a equação original, na verdade. Porque agora, né, você pode montar assim, ó. O A6 é igual a 1, e aqui fica 6 menos 1, né? É a diferença, ou seja, 5. Que a gente montou lá em cima. Esse aqui, ó. Mas o A6 nós sabemos quase tudo aqui já, né? Menos o A1. A razão é menos 3. O A6 era 10, 11. O A6 é 11. Aí, falta só A1. Esse 11 eu só vou deixar para cá, para deixar o A1 do lado bonito. 5 vezes menos 3 dá menos 15. Com esse mais aqui vai ficar negativo, né? Menos 15. Feito. Passa o 15 para lá. Ele troca de sinal, fica 26. Tá aí, o primeiro termo é 26. E a gente pode tirar a prova real. Vamos começar do 26 e ir tirando 3 em 3 para ver se a gente acha aqueles valores lá. Vamos lá, que a gente tem 13 termos para fazer. 23, 20, 17, 14, 11. Opa, 11 é o sexto, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Tá certo. Vamos ver se o 13º é o menos 10. 8, 5, 2, menos 1, menos 4, menos 7, menos 10. É o 13º? Vamos lá, esse aqui é o sexto. Sétimo, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fechou. Só pode estar certo, né? Se a prova real falou, tá falado. Tranquilo? Ó, então isso aqui é importantíssimo também.
É a fórmula geral do termo geral. É a lógica de jogar dado e andar a casas. Você tem que andar n menos m, só a diferença para chegar lá. Muito melhor do que resolver esse sistema aqui. Se bem que com esse sistema você já acha os dois, né? As duas respostas. Mas ainda assim eu acho mais complicado. Olha lá. Um terreno em forma de quadrilátero tem as medidas dos lados em PA. Certo. Ou seja, é um retângulo? Bem, não tem porque ele vai sempre aumentando, né? Você vai mudando um lado, não sei que ordem que ele quer seguir aqui, tipo, começar a montar aqui, depois pra cá, depois pra cá, pra cá. Fecha um quadrilátero. Só vai ser um quadrado? Existe. Tem como você ter um quadrado seguindo respeitando isso aqui. É só a razão ser zero. Quer dizer que todos os lados são iguais. Fechou. Isso é um losango, na verdade, né? Só vai ser quadrado se você fizer todos os ângulos de 90 graus. Mas provavelmente a razão não vai ser zero. Não tem graça. Então, se for uma razão tipo positiva, vai só aumentando os lados, né? Você vai ter um lado aqui, depois aumentou, aumentou, aumentou. Isso aí não tem como dar um retângulo para ser assim, nem um trapézio. Depois tem que pensar certinho. Mas provavelmente vai ser um quadrilátero que não é nada, não é nem quadrado, nem retângulo, nem losango, nem paralelogramo, nem trapézio. Quadrilátero mais geral que tem. Terreno feio, vamos dizer assim. E aí ele fala que um dos lados é 18 metros. Certo. Opa, o perímetro é 114 metros. Ah, agora ele amarrou o problema mais ainda, hein? Porque existem infinitos terrenos quadriláteros com um lado 18 que segue uma PA. Por exemplo, 18, 19, 20, 21. Acabei de fazer um terreno aí. Tranquilamente. Ou 16, 18, 20 e 22. Fiz outro. Tem infinitos. Mas aí ele falou, ó, fechou aqui, ó, o perímetro é 114. E aí, agora será que existe? Pode ser que não exista. Não quer dizer que sempre tem. Você não pode colocar qualquer número aqui e achar que vai ter resposta sempre. Mas pode ter, inclusive, mais de uma resposta. Vamos ver. Quais são as medidas dos outros lados? O que pega aqui o negócio? Qual que é o problema aqui, ó? O problema é que eu não sei se esse 18 aqui é o, digamos assim, o menor lado ou o maior lado. Eu não sei a qual termo da PA ele corresponde. O que a gente pode se enganar muitas vezes é achar que esse aqui é o primeiro, né? É 18, o restante você vai somando a razão. Ele não falou, ele falou um dos lados, uma das medidas. Um dos termos é 18. Pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto. Então, há 4 possibilidades. E é isso que ele destrincha aí na página 17. Isso aqui é a página 17. Vejam aí as equações. Ele considera, por exemplo, na primeira, que o 18 é o primeiro termo. Então, a gente sabe que se o 18 é o primeiro, o segundo, quanto que é? De maneira geral, é 18 mais a razão. Você soma a razão para chegar no segundo. O terceiro, 18 mais 2 vezes a razão. E o último, 18 mais 3 vezes a razão. Essa é uma das possibilidades. Você está com o primeiro lado, vamos dizer que é o menor, não necessariamente é o menor, tá? Pode ser que a razão seja negativa, então você vai diminuindo os termos. Então o 18 seria o maior. Mas enfim, ou o 18 é o maior ou o menor lado nessa configuração aqui. Você está assumindo isso. Vamos ver que razão isso aqui dá. Então aqui, supondo que 18 é o primeiro termo. Ó, isso aqui é uma maneira importante, tá? Da gente saber montar a PA dessa maneira. De uma maneira geral. Você sabe que o primeiro é isso aqui? O segundo é o primeiro mais a razão. 18 mais R, mesmo que você não saiba quanto vale isso aqui. Por exemplo, a gente vai encontrar daqui a pouco, ele faz aí todos os cálculos, que esse segundo aqui vai ser 25, mas eu não sei ainda. Então eu chamo 18 mais a razão.
E aí a gente vai montar uma equação com isso tudo para descobrir a razão. E que equação é essa? Perímetro. Se o perímetro é 114, e eu sei que o perímetro é a soma de todos os lados, eu posso simplesmente somar isso tudo, né? 18 com 18 mais R. Podemos até deixar em parênteses por enquanto, só para dizer que veio de lugares diferentes, assim, né? Tô somando tudo, ó. E isso aqui é igual a 114. Sabia que ia trocar. Aí. Só somei todos os lados. Que é essa a definição de perímetro, né? Agora a gente pode tirar dos parênteses aqui, porque é tudo mais. Não tem nem vezes aqui, fora dos parênteses, né? O único vezes que tem é 2 vezes R. Mas isso não influencia estar dentro ou fora. Posso tirar isso aqui e somar tudo. Veja, eu tenho 4 vezes 18. Né? 18 em todos eles. 4 vezes 18 dá 72. Então a gente soma todos os 18. Dá 72. E aí soma aqui, ó. R com 2R com 3R dá 6R. 6R. Isso aí. Passa para lá o 72 negativo. 114 menos 72. Ixi, eu prefiro fazer uma divisão do que uma subtração assim. 42. Se 6R é igual a 42, quer dizer que R é 42 sobre 6. Só isolar o R. Isso aqui dá 7. Achamos que a razão, se for dessa maneira aqui, a razão é 7. Ou seja, o terreno possui as seguintes medidas. 18, depois 18 mais R, vai ficar 18 mais 7, 25. Vai somando 7, né? 25 mais 7, 32. 32 mais 7, 39. Vocês podem tirar a prova real, somem isso tudo aqui, vai dar 114. Então, encontramos uma das soluções. Uma segunda. Vamos supor o que agora? Supondo que 18 é o segundo termo. Então, 18 está aqui, ó. Quer dizer que o terceiro é o 18 mais R e o quarto é 18 mais 2R. E o primeiro? Quanto que é? Se o segundo é 18, quanto que é o primeiro? Em função dele, né? Em função do 18. 11. Não, porque agora é o seguinte, ó. Ah, tá, mudou. Pera, não Essa tava razão prestando atenção, 7 é mouse só do aí. primeiro caso ali. E aí? Então é 18 menos R. Fechou. Eu tô voltando agora, né? Se eu tô no segundo, o que eu tenho que fazer para chegar no primeiro? Tira a razão. Para chegar no terceiro, você soma. Para chegar no primeiro, você tira. Eu estou voltando. Então isso aqui também, ó. Cuidado na hora de montar. A cada termo que você avança, você soma uma razão. A cada termo que você volta, você tira uma razão. Então, se 18 para voltar, é só tirar R. 18 menos R. E aí a gente faz a mesma história. Olha só. Vou pegar aqui, ó, perímetro. Mas agora eu vou somar aqui, né? 18 menos R. Deixa eu fazer aqui. Vocês vão ver que já vai ficar certinho. Aqui, ó. Olha lá. Peguei todos esses aqui e somei. Pronto, mesma coisa de antes. A gente pode tirar os parênteses, que eles não mudam nada. 72 mais 2R. Isso é, o 72 vai aparecer em todos os casos, né? Porque eu sempre vou ter 18, 18, 18, 18 4 vezes. Então aqui tira os 18. Beleza. Menos R com R, tchau. Mais 2R. Isso aí, Ronan. Bem, na verdade, se o 72 aparece sempre, e o 114 também, quer dizer que o 42 vai aparecer sempre, né? Eu sempre vou ter que fazer aqui nesse exemplo, nesse exercício, 114 menos 72. Porque os dois são fixos. Sempre vão aparecer.
Isso aqui, 46. Se 2R é igual a 46, R é igual a 46 sobre 2, ou 23. 23. Opa, peraí. 46 não, né? 42, ó. Eu tô vendo que o resultado não bateu. 42 aqui. Esse 42 vai sempre aparecer também. Então aqui vai ser 21. Aí. Só fazer Isso essa aí. subtração aqui, ó. Beleza. A razão é 21. Opa, bem maior, hein? Do que a outra. Então vamos ver as medidas do terreno agora. O terreno possui as seguintes medidas. Eram essas aqui, né? A segunda é 18, beleza? Foi o que nós supusemos. Essa aqui, 18 mais 21, vai dar lá pro 39. 39. Certo. Aí depois 39 eu somo 21 de novo. Vai dar 60. É, o terreno tá ficando maior, né? Que o outro. Mas essa aqui vai dar quanto? A primeira, a menor medida de todas. Menos 3. Vixe, menos 3, né? Você pega 18 menos 21 dá menos 3. Pode isso? Não, né? Não. Como que existiria um terreno com um lado de medida menos 3? Cara, isso aí é. Você já entra na filosofia. Nem tem. O terreno é formado por antimatéria. Só essa dimensão aqui. Impossível isso. Então isso aqui não existe. Quer dizer que não tem como o 18 ser o segundo termo. Só quer dizer isso. Respeitando todas as condições, quais são as condições? Lados formando uma PA com perímetro 114. Não tem como o segundo ser o 18 ser o segundo termo. Tem como ele ser o primeiro, a gente achou. Se ele for o primeiro, tá aqui, ó, uma resposta. Se ele for o segundo, isso exigiria que a primeira medida, a menor, fosse menos 3. Impossível. Não há comprimento negativo. Em física vocês tratam às vezes, né, de menos 3 metros e tal, mas isso não é comprimento, tá? Esse menos 3 seria a posição. Só quer dizer que ele está 3 metros longe da origem para o sentido negativo. Que vocês tratam lá de gráfico e tem o sentido positivo, negativo e tal. Existe o menos 3 metros, mas como posição, ou até como deslocamento, ele perdeu 3 metros. Ele ficou 3 metros atrás de onde estava antes. Isso existe como deslocamento, como posição. Como comprimento, largura, altura, espessura, não tem. Negativo, tá? Então, não dá para fazer. E aí, vocês vão verificar, não vou fazer os outros dois, mas tem ali. Ah, e se for o terceiro termo? Então, vocês acompanhem lá na página 18 comigo. O terceiro termo é o quadrilátero. Isso aqui é um trapézio mesmo. Rosa. Aquele rosa lá. Ele faz toda a conta, a mesma coisa, e descobre que a razão tem que ser menos 21. E aí vai dar a mesma história. Nós vamos encontrar as mesmas medidas, só que em outra ordem. Nós vamos encontrar aqui 60, 39, 18 e menos 3. É a mesma PA, digamos assim, mesmos termos, né? Só que em outra ordem. É uma PA diferente, mas com os mesmos termos, em posições diferentes. Então é a mesma história, não vai dar certo. E se a gente assumir que o 18 é o último termo, que é a parte 4 lá de amarelo, nós achamos que a razão é menos 7 e vai chegar numa PA parecida com essa aqui. Só que em vez de ser nessa ordem, vai ser no contrário. Vai ser 39, 32, 25 e 18. Ou seja, isso aqui só funciona se você assume que o 18 é o primeiro termo da PA ou o último. Mas acontece que o terreno encontrado nos dois é o mesmo. É um terreno que possui as dimensões 18, 25, 32 e 39. Então só tem um terreno que obedece isso aí. Né? Vejam lá na parte amarela. Montando a mesma coisa, o mesmo esquema, só que daí ele encontra a razão menos 7. Então ele vai decrescendo do 39 até o 18, de 7 em 7. Mas são as mesmas medidas, o terreno é igual. Quer dizer que só existe esse terreno aqui que obedece isso tudo.
Beleza? Então isso aí também ó, é importante saber montar a PA de maneira geral. Para eu chegar no segundo termo, eu somo R. Para eu sair do segundo para o primeiro, ó, a parte importante dessa segunda parte aqui, ó. Para eu sair do segundo para o primeiro, eu tiro R. Isso aí é importantíssimo. Você saber fazer no sentido oposto também. Feito. Essa aí é... Deem mais uma lida aí depois. Vocês têm prontinho aí no livro. Essa parte aí, esse exemplo do terreno. Da página 17 e 18. Essa próxima parte, e função afim. Só compara a PA com uma função afim. Tem algumas semelhanças. Vocês veem que é uma função afim? Se eu pegar aqui, ó, a fórmula do termo geral. Bem, o que é função de quê, né? Vamos ser específicos. Deixa eu pegar aqui e vou tratar do A1 mesmo. Vamos reformular aqui, n-1, conhecemos assim, beleza. Isso aqui, eu posso interpretar, é uma função de AN, do termo geral, que depende, então, é uma função de N. Eu posso ver assim, né? O AN está em função de N. Porque se vai variando o N, vai variando a N. Né? Para uma mesma PA, digamos assim, você só vai trocando os termos, pulando de termo em termo. Você está mudando a posição, está mudando o termo. A não ser que a razão seja zero. Você muda a posição e não muda nada. Mas continua sendo função afim também. Que é uma função constante, né? É um tipo de função afim. Aqui ele só faz essa comparação. Que a gente vai fazer aqui, em detalhes. E depois ele traz mais não, só mais 6 exercícios. Dos quais a gente vai resolver uns 4 aí. Mas é a mesma coisa de antes. Vocês não precisariam saber disso aqui para resolver esses próximos exercícios, tá? Não tem nenhuma informação nova, digamos assim. Ele traz até uma equação que dá pra gente usar, mas eu não vou usar. É muito mais fácil usar o que a gente já estava usando antes. E tá tudo certo. Bem melhor. Então isso aqui, a teoria é tranquilinha. Depois a gente vai resolver mais uns 4 exercícios. Aí, deixa eu só ver o que nos espera aqui nessa PA. Depois a gente vai para interpolação aritmética. Esse é interessante. É a mesma fórmula vista de outra maneira. E depois soma. A soma, sim, aí é totalmente diferente, né? É outra fórmula, inclusive. Mas que vocês já viram também, eu já passei para vocês. E aí acabou. Tem esse. Então esse capítulo também é bem tranquilo. E depois vem função quadrática. Ó. Capítulo 5, tá certo. Que é o próximo. Daí a gente vai ter que saber Bhaskara para sempre. Daí. Não tem mais desculpa depois. Isso aqui eu deixei um passe livre aí de Bhaskara. Não precisam por enquanto. A gente vai focar no próximo capítulo. Beleza. O que tem a ver isso aqui com função afim? Lembra, função afim? Se eu tiver a minha variável, por exemplo, o x, né? Ela é desse tipo aqui, ó. Cadê? Ax mais b. Não pode ter quadrado, nem outro expoente aqui, não pode ter raiz, não pode ter seno. O x não pode estar embaixo, isso acontece, se acontecer não é afim. Que mais? Não pode ter módulo de x, que é só o valor absoluto. Não pode ter quadrado. Quadrado, nem outro expoente, né? Nem cubo, nem nada. Só o único expoente aqui, o maior expoente da variável é 1. É assim que a gente fala. Não pode ter, sei lá. Pode acontecer, às vezes, de aparecer um x vezes y. O y é igual a axy. Você não pode multiplicar variáveis. Isso aí é muito estranho. Não pode acontecer nada de estranho, basicamente. Eu vou mostrar aqui, ó, o livro traz, que isso aqui pode ser visto dessa maneira. O que é ver dessa maneira? Seguinte, variável independente, variável dependente, coeficiente angular e coeficiente linear. Nós vamos ver que é importante saber isso aqui, ó. Quem é isso aqui quando eu aplico na PA?
Esse aqui não é tão interessante, mas esse aqui sim. Então vamos reescrever essa fórmula aqui, ó. O que eu vou fazer? Distribuir. Vejam, eu tenho aqui um termo, um fator, na verdade, que tem dois termos, né? Duas partes, duas parcelas, vezes alguma coisa. Eu vou aplicar o chuveirinho, distribuir. Então vai ficar esse n multiplica com aquele r lá, beleza? Então o n já foi. E o menos 1 multiplica com r, vai ficar menos r. É só distribuir. Mais nr menos r. Opa, já está ficando... Lembre-se de que eu estou buscando algo em função do n aqui, ó. O n é o meu x. Então eu vou reescrever isso aqui da seguinte maneira. Eu tenho três parcelas, né? Três termos. Eu quero chegar em duas só, dois termos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar os dois que não estão multiplicando a minha variável. Veja, a minha variável aqui é o n. Vou até trocar de lado aqui, ó. O n eu vou passar para cá. Em vez de ser nr, eu vou colocar rn. É como se fosse o meu x. Eu estou querendo colocar em função dele. Esse A1 vai juntar com esse R aqui, ó. Eu vou deixá-los juntos. Por quê? Porque eles são números. Eles não tem nada de variável aqui. Para uma PA específica, eles são números. Então eu vou colocar aqui, ó, mais o A1. Eu só troquei de lado, ó. O A1 estava aqui, só passei ele para cá. Ele tem um mais aqui escondido, né? Então esse mais veio para cá também. Isso aqui eu vou deixar assim. Vejam só o que nós temos aqui, ó. Eu só reescrevi isso aqui. Passei distribuindo, troquei de lado. Não fiz mais nada. Não acrescentei nada, não tirei nada. Só mexi. Manipulei. Manipulei ao meu favor. Comparem isso aqui com isso. Vamos comparando aí enquanto eu faço em cores aqui, ó. Para ficar mais fácil. Quem é quem? Quem corresponde a quem? Eu deixei tudo até na mesma ordem. Olhem só. Nós podemos imaginar aqui temos quatro coisas entre variáveis e coeficientes. Não vou dizer quatro letras, né? Quatro números. Não, porque isso aqui é a variável. Enfim, quatro coisas. Aqui também eu posso imaginar dessa maneira. Ah, mas aqui você tem duas. Sim, mas eu posso considerar que é uma coisa só. Nós chamamos aqui de Q. Sei lá, é uma coisa só. Eu juntei justamente para poder comparar com o B. Vejam, o AN é minha variável dependente, ó, variável dependente. AN, que é o Y, vamos colocar assim, é o dependente. Variável independente. O AN está em função de quem? Eu estou enxergando aqui como em função do N, que é o X. Eu vario o N, varia o valor do termo. Assim como eu vario o X, vario o Y. Em função a gente enxerga dessa maneira. Eu te dou o X, você calcula o Y. Eu te dou a posição, você calcula o termo. É a mesma coisa. O coeficiente angular é a razão, é quem multiplica a variável, né? Nesse caso o n, que seria o a anteriormente. E o coeficiente linear, que é o b, aqui na verdade é o a1 menos r. Esse aqui não é tão interessante, como eu estava comentando. Acho que é mais interessante a gente deixar assim, ó. Esse aqui depois, quem quiser tirar um print, eu acho que vocês têm no livro da mesma maneira aí, ou até melhor. Esse aqui é o A. Eu estou colocando os símbolos que a gente já tinha visto, com os nomes que a gente já conhece também. O A dependente é o Y. Nesse caso específico, a N é quem está isolado. Independente é o X, é quem estou variando. É o AN em função de N. O angular é quem multiplica a variável, nesse caso a razão. E o linear é quem está sozinho, quem não multiplica a variável no caso. Que é o A1 menos R. É o que sobrou. Então, o exercício, essa teoria, né, o livro só quer que você
compare aqui para você ver que realmente isso é uma função afim. O que isso traz como consequência ou característica? Lembram que função afim, uma característica predominante é que o gráfico é uma reta. Isso ainda bem que é o mais fácil que tem, é uma reta. Não é parábola, curva, não tem nada de estranho. Então, se eu colocar em gráfico, né, plotar, não sei se vocês já viram esse termo aí. Se eu plotar os termos em função da posição num gráfico, vai ficar uma reta. Vocês têm aí no livro na página 19. Deixa eu pegar aqui também. Vou colocar no Word. Aí na página 19 ele coloca numa tabela, né, ele pega uma função específica, uma PA específica, e faz uma tabela. Com essa tabela faz o gráfico. Ó, veja por que isso aqui é uma PA. Agora ele está indo de cima para baixo, né, e não no lado. Mas veja que eu estou sempre somando a mesma coisa, nesse caso 3. 2, 5, 8, 11, 14. Isso é uma PA. Se você fizer um gráfico disso, desses valores, ó, 2, 5, 8, 11, 14, a N é no Y, ó, no vertical. Em função da posição, que é o X horizontal, você vai colocar os pontos e quando ligar vai dar uma reta. Isso é função afim. Então essa é a primeira semelhança que a gente pode concluir entre PAs e funções afins. Só tem uma diferença, tá? O livro traz isso aí. Lembre-se de que PA eu só posso usar números naturais no X. Não posso usar qualquer X, 1,2 e tal. Não tem como. Então, o gráfico da PA mesmo são só os pontos, não essa ligação, não é a reta completa. Porque a reta completa está pegando todos os X, por exemplo, aqui, ó. Entre 2 e 3 tem infinitos X, infinitos Ns, números. A reta pega todos. Mas se eu for olhar para PA, ela não pega nenhum, é só o 2 e o 3. Não existe a posição 2,1, por exemplo. Então, esse gráfico aqui é o gráfico da função afim correspondente à PA que ele deu, que é essa PA aqui é 3n menos 1. Professor, tem mais outra aula? É até as 9h30. Ô, professor, tem mais outra aula? Não mudou nada, ou vocês receberam algum informe aí? Não tô sabendo de nada, não. Não mudou nada, não. Mas essa aula vai ter que horas? Não, matemática é das 7h30 às 9h30. Rafael, tá se pagando de burro, hein, doido? Ah, não sabia. Eu tava só estudando aqui. Entendeu? Ô, louco, certo. Tava, sim, tenho certeza. Beleza. Ei, professor, só uma pergunta boba aí, porque Fala aí. eu acabei me perdendo um pouco, já que a gente tava na apostila, eu comecei a copiar o caderno, tô com vergonha de Certo. pedir pro senhor qual página a gente tava. É a 19 esse aqui. 18, 19. Ah, tá, certo, valeu. Tranquilo? Beleza. Aí se eu for pensar no gráfico só da PA e não da função afim, o que muda? Muda que eu só pego os pontos. Então o livro traz, inclusive, uma frase, aqui ó, lá em cima na página 19. Ele fala assim que o gráfico da função afim é uma reta. Entretanto, no caso da PA, o gráfico é formado por pontos isolados que pertencem à reta. Então esses pontos aqui, ó, que são o gráfico da PA, e não a reta. Porque a reta está dizendo que eu posso pegar qualquer X aqui. A PA eu não posso, eu só posso pegar os naturais, os inteiros. Certo? Então só tem que cuidar disso, mas isso aí nunca vi cobrar, não sei se ele vai pedir um exercício disso aí. É só algo teórico mesmo, que nós temos que nos atentar. Mas o mais interessante é isso aqui, ó, vejam. O coeficiente angular é a razão. Lembra que o coeficiente angular me dá a taxa de variação. Né? Eu comentei com vocês que, sei lá, o mais importante da função afim, que a gente pode usar em vários exercícios e notar, é que eu sempre vario a mesma coisa. Isso a gente viu lá em função afim, não era nem PA. Né? De 2 eu vou para o 5. É o preço do táxi, vamos dizer assim, da corrida de táxi. Nesse caso aqui, a cada quilômetro que você anda, que é o N, a distância, você aumenta R$3.
2, 5, 8, 11. Isso é função afim. Então, se eu for olhar para uma função afim genérica, o que eu vario de um termo para o outro é a taxa de variação. Aquele ΔY sobre ΔX que a gente fez. Que é justamente o A, o coeficiente angular. Que eu mostrei para vocês em tabela, como encontrar, e que se você encontrar ajuda a fazer a lei de formação. Mas quanto varia de um para o outro, se eu for olhar em termos de PA, é justamente a razão. Então, olhando em função afim, é a taxa de variação, que é o A. Mas se eu for interpretar isso aqui como uma PA, é a razão, é quanto eu vario de um para o outro. Por isso que os dois são iguais. Por isso que A, que é o roxinho aqui, é igual a R. Depende de como você interpreta, se isso é uma PA ou uma função afim. Mas toda função afim é uma PA, toda PA é uma função afim. É isso que essa seção quer trazer, tá? Toda PA pode ser vista como uma função afim. É o termo geral em função da posição. É o AN em função de N. Se eu for enxergar assim, ele é uma função afim. Certo? Você vai pulando de um termo para outro, vai mudando o valor do termo. Vejamos. Em uma PA, qual que é a diferença agora? Ele está dando... Ele já deu a fórmula do termo geral, vamos dizer assim, né? Tá pronto. Você não tem que aplicar a fórmula, digamos assim, porque ele já deu. É essa a diferença. Então vamos lá. AN é igual a 4 menos 3N. Olha aí, ele forneceu então. É uma PA só. Se é uma PA, a razão está aqui. Só tem uma razão. E ela é justamente quem? Quem multiplica a variável. É isso que a gente vai tirar daqui, né? Lembra, a razão é quem multiplica a variável, porque é quem me fala a taxa de variação, quanto eu vario para cada passo que eu dou. Qual é o tamanho do meu passo? Ah, você está indo de menos 3 em menos 3. Cuidado com o sinal aí. Você está na dúvida, não foi convencido? Façam os termos aqui, ó. Vamos fazer o primeiro. Inclusive ele deve pedir qual é o primeiro termo, né? Ele pede também, o primeiro e a razão. O primeiro termo é só você fazer n igual a 1. Pega isso aqui. E faz n igual a 1. Pronto. Então vai ficar 4 menos 3. Isso dá 1. O que ele queria que fosse feito? Que a gente usasse essa equação aqui. A1 menos R é igual a B. Professor, esse Oi? aí é o caderno de atividades, essa página? Negativo. Ah, na apostila, ok, isso. Você tentou na apostila, não achou ali? Página 19. Entendi. 3, Eu 4. tinha procurado só no caderno de atividades. Ah, tá Porque certo. Então, só jogando n igual a 1, porque ele deu a função, a gente descobre o primeiro termo, tá feito. O primeiro termo é 1. E a razão? A razão tá aqui, ó. Ah, eu não fui convencido que é ali. Então faz o A2. Joga aqui. No lugar do N você joga 2. Tendo o primeiro e o segundo, você já acha a razão, né? 4 menos 6. Isso aqui dá menos 2. Se o primeiro termo é 1 e o segundo é menos 2, qual é a razão? Quanto eu tenho que somar para sair do 1 e chegar no menos 2? Menos 3, ó. Menos 3, ué. Isso aí. A razão é menos 3, porque é o menos 2 menos 1, né? O segundo menos o primeiro. Segundo menos o primeiro. Menos 2 menos 1. E de onde veio esse menos 3? Veio daqui, ó. Ele é justamente o coeficiente angular, a taxa de variação. É quanto eu vario no AN para cada variação unitária, para cada salto de 1 que eu dou no N, que seria o nosso X. Então a razão está feita, a razão é fácil, é só você ver quem está multiplicando o N. Assim como era fácil eu encontrar o A, é só ver quem está multiplicando o X. A gente sabe fazer isso até lá com quadrática que tem ABC.
Não vai conseguir fazer com esse aqui que só tem AB? Bem mais fácil, né? Então, quem multiplica N é a razão. Tá feito. Aí o A1 é só você jogar N igual a 1. Né? Você transforma isso aqui em 1, substitui isso aqui por 1, pronto. Nós descobrimos o primeiro termo. E a razão. Não precisaria achar o A2. Só quis mostrar para vocês que realmente é menos 3, né? Então pode fazer de uma maneira bem rápida isso aqui. Essa é a letra A. E a letra B é crescente, decrescente ou constante? E aí? Decrescente. Por quê? Porque conforme vai aumentando o número, vai diminuindo o outro. Tipo, aumenta x, diminui y. Isso. Daí dá pra gente resumir isso aí. É decrescente porque a razão é negativa. Isso aí. Mas realmente, né, na base é decrescente porque os números sempre diminuem. E isso acontece quando a razão é negativa. Tá certo. E aí, João Gabriel Carneiro, dá um oi. Eu tô aqui. Opa. Beleza. Bora. 3. Uma função de inteiros em inteiros. Mas eu não vou usar os negativos, ele poderia ter colocado natural e natural. Já que não precisa usar os negativos aqui. Que página mesmo, professor? Opa, 19. É definida da seguinte maneira. F de x é igual. Aí o bicho pega para fazer isso aqui. Vem aqui, vem cá. Foi. É igual a 2x mais 1 se x é par. E 0 se x é ímpar. Isso aqui é o que nós chamamos de... Vamos ver se dá para colocar aqui. Opa. Não, mas daí piorou. De função definida por partes. Aí. Por que ficou estranho assim? Não sei. Ah, ficou pior, vamos deixar quieto. É 0 se x é ímpar. E 2x mais 1 se x é par. Beleza. Não sei se já vimos um exemplo de função definida por partes. Mas isso aqui é tranquilo de interpretar. Você vai olhar para o x para você calcular o f de x. A imagem. Se o x é par, você vai usar essa primeira linha. Se o x é ímpar, você vai usar a segunda. Nesse caso, se o x for ímpar, o resultado, a resposta é sempre 0. A imagem dele é sempre 0. Então, o exercício pede o seguinte: determine as seguintes sequências e suas razões. Tá. Então, a A, ele quer saber a sequência formada por f de 1, f de 3, f de 5, ponto, ponto, ponto. Vamos calcular um por vez. F de 1, eu vou olhar aqui na equação, na lei de formação. F de 1 eu vejo, bem, x é 1. Então x é ímpar. Então eu vou usar a segunda linha. A segunda linha fala o quê? Que o f de x é igual a 0. Simplesmente isso. F de 1 é igual a 0. Porque você está pegando a segunda linha, já que o 1 é ímpar. E o f de 3, quanto que dá? 0 também. 0. F de 3, 3 é ímpar, eu vou pegar a segunda linha. A segunda linha fala que a imagem, que a função, é 0. Então, 0. E o f de 5, 0 também. Se for ímpar, vai dar 0. F de 1 milhão e 1, 0. Não tem nem que jogar na equação. Ele está falando que é 0. Se o x for ímpar. E se o x for... Ah tá, então essa sequência aqui, ó, finalmente, né, a PA é 0, 0, 0, 0, 0. Porque ele colocou reticências, né, vai até infinito. Pronto. Essa é a PA formada, é sempre 0. Então a razão dela é, a razão é 0, o que quer dizer que a PA é constante. Né, a razão é 0 não por causa desse 0 aqui, né?
ela é zero porque eu estou somando zero de um para o outro. Não muda. Então ela é constante. E o que vai dar se eu jogar pares? F de 2, F de 4, F de 6, ponto, ponto, ponto. F de 2, bem, o X é par. Se é par, eu vou olhar a primeira linha. A primeira linha diz que a resposta é 2x mais 1. Então eu vou usar aqui sempre essa equação. Eu vou fazer isso aqui para o 4 e para o 6. Ó. Aqui vem para o 4 e para o 6. Já que todos eles são pares, eu uso a mesma equação. 2x mais 1. No lugar do x, eu coloco o que ele colocou ali no lugar do x. Aqui é 4, aqui é 6. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. Depois, 2 vezes 6, 12 mais 1, 13. Olha a sequência que nós estamos formando. 5, 9, 13. Depois, qual que é? 16. Não, 17. 17, 21, ponto, ponto, ponto. A razão é, você pode escolher quaisquer, como eu falei, quaisquer termos consecutivos. Ah, eu quero fazer o quinto menos o quarto. Beleza. 21 menos 17 dá 4. Não, eu quero fazer o segundo menos o primeiro, para que complicar? Beleza, 9 menos 5 dá 4. Então a razão é 4 e a PA é crescente. Tá aí. Vejam só. Aqui é 2x mais 1. O que eu falei para vocês? Que o A, quem multiplica x, é a razão, né? Então a razão deveria ser 2. Por que deu 4? Por que aqui não dá certo? Pô, acabamos de aprender um negócio e já não deu certo. Como assim? Se a equação é 2x mais 1, e quem multiplica o x é o coeficiente angular, que é a razão, como é que deu 4 agora em vez de 2? Não tá batendo, né? Será que eu menti? E aí, nenhuma sugestão? Eu nem entendi. Vejam que o... É que é assim, professor, se o senhor tem problema em entender, imagina a gente, né? Que isso, cara? Como assim? Não se subestime. Olha só, o A, quem multiplica x, o coeficiente angular, é igual a razão. Foi o que nós fizemos aqui no primeiro exercício. Né? Mostrei para vocês que se eu calcular dessa maneira que a gente já conhece, vai dar certo. Menos 3, menos 3. Então quem multiplica o x, o n, é a própria razão. Então eu vejo aqui nessa equação, ó, quem está multiplicando o x é o 2. Então 2 é a razão. Mas aí a gente calculou aqui os termos e achou 4. Tá certo, é 4. Mas por que não é 2 se a equação está dizendo que é 2? De onde veio esse 4 aí? Qual é a relação entre o 4 e o 2? Por que não bateu certinho dessa vez? Porque não tinha só um termo para ser analisado? Como assim? Tipo, se fosse só aquele f de 2, aí a razão seria 2. Se fosse só ele, aí seria uma outra PA. É, mas se for só ele, não tem nem como você... Ele pertence a infinitas PAs, né? Não teria razão nesse caso. Você tem que analisar justamente 2 termos para você poder calcular a razão. E 3 para você poder, então... Se ele não te fala que é uma PA, você precisa de 3 para dizer se é uma PA ou não. Mas se ele já fala que é uma PA, você só precisa de 2 para você fazer a diferença entre eles, né? Aí você descobre a razão. Então, tipo, a gente fez aqui e dá 4, a razão tá certa. Corretíssima, é 4. Não deu certo, porque vejam só, o que o coeficiente angular fala? É a variação no y, nesse caso então no resultado aqui, né? Na função, para uma variação unitária no x, isso é taxa de variação.
uma variação unitária no x. Quando eu mudo 1 unitário no x. Veja que eu não mudei de 1 em 1. Eu fui 2, 4, 6, 8. Eu estou variando de 2 em 2. Então, se quando eu dou um salto de 1, veja essa equação aqui, ó. Quando eu pulo 1 no x, eu pulo 2 no y. Esse 2 está me falando isso. Essa é a taxa de variação. Só que eu não pulei 1 no x, eu pulei quanto? 2. Eu fui do 2 para o 4. Então, regra de 3 vai me dizer que eu vou variar quanto no y? 4. O dobro. Se quando eu vario 1 no x, eu ganho 2 no y, quando eu variar 2 no x, eu ganho o dobro. 4 no y. Por isso que a razão aqui deu 4. Então ela está de acordo com a equação. O problema é que você não foi de 1 em 1. Você está indo de 2 em 2. Então o salto que você está dando é o dobro. A razão tem que ser 4. Então tá tudo de acordo aí. Só tem que cuidar com a validade das equações, né? Tem que saber interpretar que esse 2 aqui vai aparecer para uma variação unitária. Essa é a definição de taxa de variação. Beleza? E se a PA fosse formada assim, ó? A PA não, a sequência. Se ela fosse 1, 2, 3, 4, 5, seguindo isso aí, né? Bem, o F1 é 0. Depois vem o F2, que é 5. Aí a Depois vem o razão F... seria 2. Isso, ó. Depois vem o F3, que é 0. O F4 é 9. Depois 0, 13, 0. Depois mais 4, né? 17. Isso aqui é uma PA? Sim ou não? Ó, eu tô fazendo a sequência. F de 1, F de 2, F de 3, F de 4, F de 5, F de 6. É uma sequência, mas é uma PA? Acho que para CPA eles têm que respeitar a mesma fórmula, não tem? Ó, para CPA, o que tem que ser constante? A diferença entre eles, né? Eu tenho sempre que somar o mesmo número para CPA. Daqui para cá eu somei 5. Daqui para cá eu somei 5? Não. Então não é uma PA. Já mata aí, né? Então isso aqui é uma sequência. Inclusive ela vai para cima, depois vai para baixo, vai para o 0. 9, 0. 13, 0. 17, 0. 21, 0. Isso aqui não é uma PA. Nunca. Mas, e eu já vi exercício assim, né, ele pode fornecer isso aqui dessa maneira aqui, ó. Numa equação, não prontinho assim. Isso aqui você tem que montar. Aí ele pode pedir qual é a PA formada pelos termos de índice par, de posição par. Posição par é posição 2, 4, 6. Opa, aqui forma uma PA, ó, 5, 9, 13, 17. Ou qual é a PA formada pelos termos de posição ímpar? 1, 3, 5. Ah, é 0, 0, 0, 0. É uma PA também. Então isso pode acontecer. E isso tudo aqui não é uma PA, mas você consegue extrair dali, né? 2 PAs, inclusive. Se você pegar termos intercalados. Que foi o que a gente fez aqui, ó. Essas 2 PAs. 0, 0, 0, 0. 5, 9, 13, 17. Ele pediu intercalado justamente porque ele sabia que se intercalar dá PA. Se fizer sequenciado, 1, 2, 3, 4, 5, não vai formar uma PA. Beleza? Bora pro 4. Ou pro 5, que é mais tranquilo. Bora pro 5, deixa o 4 por último. Isso aí, não sei se vai dar tempo. Vamos pro 5. Ele é mais importante. Mas aí lembrem de fazer o 4. Depois, eu vou deixar aqui, né? Acho que eu vou lembrar daí. Vou ver um vazio aqui, ó. Pronto. Aham, agora eu lembro. Camila, tranquilo, sem problema. Vão lendo a 5 aí. E Arthur, tem sempre que respeitar o exercício. Ah, que às vezes ele te deixa livre, né? Ah, tire dali uma PA. Aí você explica o que você fez. Mas geralmente ele não te dá essa liberdade.
Opa, não gostei que o símbolo ficou separado. Então, fique junto. Beleza. Então nós temos um carro que custa 24 mil reais. Uma pessoa pagou 1/3 de entrada. O restante da dívida, 2/3, foi dividido em 5 parcelas, beleza, 5 vezes, com uma PA de razão R$ 200. Determine o valor da última parcela. Que isso? Isso aí, Arthur, é bastante coisa só, é interpretação. Porque, como eu falei, a fórmula tem duas. Então ele tem que complicar na interpretação, né? Não tem... A teoria é bem tranquila. Olha, é interessante. Tipo assim, você vai comprar um carro, o cara pede, ó, não vou parcelar tudo não, eu quero um dinheiro agora. Então tá, combinamos aqui que eu vou te dar 1/3 de entrada agora. A entrada, né, é à vista, é na hora, beleza. Aí o cara pensou, ó, no restante, em vez de fazer 5 parcelas iguais, que não seria legal pro exercício, né? Não teria nada a ver com PA aqui. Ele falou, não, eu vou começar pagando mais barato, que eu tô com pouco dinheiro agora, mas eu vou fazer um projeto aí, tô fazendo um serviço, eu vou ganhar mais grana conforme os meses vão passando. Então dá para eu ir aumentando depois o pagamento. Então como é que fica aí? Você faz para mim a primeira parcela mais barata e vai acrescentando R$ 200. Vai ficar quanto? O cara te fala isso aí. Aí você pode ficar tentando, quebrando a cabeça no chute ou usar a matemática a nosso favor, né? Como que a gente faz isso aí? Primeiro, qual é o primeiro passo? Que não tem nada a ver com PA ainda. Divide 24 mil por 3. É, tipo assim, saber qual vai ser o valor a prazo, né? Qual vai ser o valor parcelado. Que eu não vou parcelar os 24 mil. Então, quanto será pago de entrada, né? Primeiro passo, na minha opinião, é descobrir quanto será parcelado, o que significa descobrir quanto será pago de entrada. Se você sabe um, você sabe o outro, né? A diferença. Vamos lá, 1/3 de 24 mil. A entrada é 1/3 de 24 mil. O D, a gente traduz como multiplicação. Oi? Ele deu entrada de 8 mil. 8 mil, fechou. 1/3. Dividiu por 3, beleza. Toma aí, ó, 8 mil em notas de R$ 50 ainda. Tá aí. E agora? Quanto sobrou? Parcelado. O restante, né? 24 mil menos 8 mil, 16 mil. Ou 2/3 de 24 mil. Se ele deu de entrada 1/3, parcelou 2/3. Beleza. Agora já era esse 24 mil, não interessa mais. Interessa o seguinte, ó. Quanto vai ficar... A gente vai achar cada parcela, na verdade. Ele só quer a última, mas tá. A gente vai achar todas. Como ficarão as parcelas se você quiser dividir dessa maneira que eu falei, ó? A primeira vai ser a mais barata de todas. Aí você vai acrescentando 200 para cada uma. E, Ronan, mas tem que acrescentar 200, ó. A razão é 200. É que eu entendi que a razão tá. da primeira com a última era 200. Entendi. Não é, ó, vejam. Forma um APA de razão 200. A razão é do primeiro pro segundo, do segundo pro terceiro, né? Não do primeiro pro último. Então o último é 3.600. Acertou. Quer dizer, 3.700. Não, E é o 600, primeiro, né? 2.900. Deixa eu ver. Ó, 3.700. nossa, acertou aí, 3.600. Ah, você acertou de primeiro e errou de segundo. É isso aí. Tá ligeiro. Então é isso, ó. Tipo, se fosse parcelado em 5 vezes, quanto que é 16 mil por 5? Por 10 e tal, dá 3.200. Então você faria 3.200 cada parcela. Mas o cara falou, não, faz a primeira mais barata aí que eu não tô com muita grana agora, não. Ainda mais que eu paguei 8 mil, né, de entrada. Calma aí, cara. Faz mais barata a primeira, depois você pode ir aumentando aí. Então, quanto ficará cada parcela? Essa é a ideia.
Beleza. Então a gente pode até partir desse 3.200, você pode usar a sua lógica aí, vai dar certo. Vamos usar a lógica mais geral aqui, ó, mais algébrica. Vejam só. Eu não sei quanto que é, eu vou chamar de x a primeira parcela. Podia ser a última, que é o que a gente quer encontrar, né? Mas vamos dizer que a primeira parcela, porque é o primeiro mesmo, é x. Se a primeira é x, quanto que é a segunda? Em função de x. Como a gente monta essa X PA aí? mais um? X mais 1? Mais R$1? Ele vai aumentar R$1 para pagar na segunda parcela? Não. Vai aumentar quanto? 1.000? Não. O que está escrito ali lá no enunciado? Ah, 200. 200. A segunda parcela vai ser R$200 a mais. A razão é 200. A terceira parcela é x mais 400. Está aumentando 200, né? E por aí vai. A quarta parcela é x mais 600. E a quinta é x mais 800. Então a nossa PA tá aqui, ó. X mais 200. Opa, x mais 400. Ei, rapaz, x mais 600. Não vai mudar de linha, vai mudar. Sabia. E x mais 800. Mas a gente dá um jeito. Quero ver se não. Aí. Tá aí a nossa PA. As parcelas serão assim. Tal que a última será R$800 mais cara que a primeira. Se ele vai aumentando de 200 em 200, né? Ele aumenta 4 vezes. Da primeira para a quinta. Tem 4 espaços aqui, né? 4 passos. Beleza. Agora sim. Como a gente pode montar uma equação agora com todas essas informações aí? Eu montei a PA. Como a gente relaciona isso com os 16.000 parcelados? Iguala? Você vai somar tudo, né? E igualar. Porque isso aqui eu não sei quanto que é. Nem esse, nem esse, nem esse, nem esse. Mas eu sei que se eu somar tudo, vai ter que dar 16.000. Eu não vou pagar menos que isso, nem mais que isso, né? Eu tenho que pagar 16.000. Então, quando você fizer a soma de todos, e de novo, eu vou colocando parênteses para dizer que são termos diferentes, né? Mas os parênteses são algebricamente desnecessários, é só para clareza. Se a gente somar isso tudo aí, tem que dar os 16.000. Pronto. Tá aí. Somei tudo. Dá 16.000. Oi. Professor, seria somar os acréscimos, subtrair por 16.000 e dividir por 5? Ih, rapaz. Deixa eu ver, somar os acréscimos. Você diz 200 mais 400 mais 600 mais 800. Isso. Tá, isso aí vai dar quanto? Vai dar 2.000. Se você somar isso tudo, né? É. Certo. Aí você subtrai por 16.000. 14.000. Dá 14.000. E como o x ele é igual, então vai sobrar 5x e dividir por 14.000 por 5. Fechou. Você achou então o seu x, que no caso do como eu montei, o x é a primeira parcela. Então você achou a primeira parcela. Com a primeira você acha o resto, né? Só somar 200. Inclusive a última. É isso aí. Professor, Oi. tem como você voltar na entrada rapidinho? Tem. Tá aí. É isso aí? É. Beleza. Alguma dúvida aí ou só deixar? Pronto, só pode ir. Beleza. Então, só tirei os parênteses, que não muda nada. Dá pra fazer ali em cima mesmo. Não tem nada demais aqui, ó. Veja, eu tô fazendo x com x com x com x. 5x. Tranquilo. Juntei tudo. Somando isso tudo aqui, ó, vai dar 2.000. Olha só como eu fiz. Eu fiz 200 mais 800. 1.000. 400 mais 600. 1.000. Então tudo dá 2.000. Beleza. Então nós temos que x... Opa, deixei o 5x. Passo 2.000 para lá. Menos 2.000. Isso aqui vai dar 14.000. Se 5x é 14.000, x é igual a 14 por 5. E isso aqui, veja como é que era mesmo.
divide por 10 primeiro, depois dobra, né? Como que a gente divide por 5? Então, se você dividir por 10, vai virar 1.400. Dobrar é 2.800. Tá aí. R$2.800. A primeira parcela. Se tivesse dividido em 5 parcelas iguais, como eu falei, ia ficar 3.200, né? Ó, o cara não tinha 3.200 para pagar, vamos dizer assim, depois de um mês. Ele falou, aliviei um pouco, depois você pode aumentar. Então tá, a primeira parcela vai ficar 2.800. Opa, já ajudou, obrigado. A segunda vai ficar mais 200, 3.000. Então é só ir somando 200, né? 2.800, depois 3.000, depois 3.200, olha aí. A do meio, a terceira, vai ficar igual. O que ficaria mesmo, né? É a média. Depois 3.400, por fim 3.600, que é a última resposta. Né? Ele não ganhou dinheiro. Se ele pagou mais barato no começo, mais barato do que deveria ser, que é o 3.200, ele vai pagar mais caro no fim. É o balanço de dinheiro, né? A gente pode pensar assim. O dinheiro é o mesmo. O total. Beleza? Se vocês quisessem, ó, fazer de um outro jeito, como eu falei, se fosse igualmente dividido, seria 3.200, tá? Então seria assim, ó, olha só que legal, seria cada uma 3.200. Vamos colocar aqui, 3.200. Vou colocar todas 3.200, beleza. Tá fácil. Vai dar o mesmo total, beleza. O que eu fiz foi 16.000 por 5. Mas aí, eu tenho que ficar transportando R$200, dá para você pensar assim. Vejam, esse aqui tem que ser R$200 a menos que esse. Então, em vez de ser 3.200, tem que ser 3.000. Opa, eu estou pagando R$200 a menos porque eu tirei R$200. Então, o que eu tenho que fazer para compensar? Colocar R$200 no próximo. Para isso aqui ficar 200 mais barato que esse e esse ficar 200 mais caro que esse. Olha aí. Agora a gente pensa a mesma coisa aqui, ó. Esse tem que ser R$200 mais barato que esse. Então ele vai ter que ficar 2.800. Vixe, era 3.200, era R$400 mais caro. Onde foram parar esses R$400? Aqui, né? Então aqui em vez de ser 3.200, você coloca mais 400. Vai ficar 3.600. Deu certinho. Esse é R$200 mais caro que é 200 mais caro que esse. Dá pra fazer partindo da média, do meio. Isso aí dá certinho, sem usar X, sem usar nada. A única coisa que eu fiz foi 16.000 dividido por 5 e depois eu fui transportando R$200, né, do começo pro final, porque eu sei que o começo é mais barato. Então dá pra fazer desse jeito que é muito mais rápido também. Mas é porque os números ajudaram, né? Porque tinha um termo do meio, tinha certinho assim, então dá pra fazer assim. Nem sempre vai ser tão fácil assim, mas sempre dá pra usar dessa maneira aqui, ó. Por isso que eu gosto de fazer de maneira geral, né? Claro, sempre é bom fazer das 2, 3, 4 maneiras que tiver aí. Cada um acha a sua depois, a sua preferida.